Agora sim, vai. Quero falar com vocês sobre um assunto que tem me deixado muito preocupado nesses últimos dias, que é um negócio chamado taxa de conversão. Nem sei se é assim que escreve, mas deve ser. O que é a taxa de conversão? É a relação entre o número de pessoas que você atende e o número de fechamentos que você tem. Por exemplo, você atende 10 ligações e fecha uma venda. Então isso aqui é uma taxa de conversão de quantos por cento? Você que é bom de conta, Jean? Eu sou péssima. De 10%. Se você atender 100 ligações, você vai fechar quantas vendas? 10 vendas. 10 vendas. Então o que acontece com o nosso negócio aqui? O que acontece com a maioria dos negócios no Brasil inteiro, no mundo todo? A maior dificuldade que o vendedor tem é em não atrapalhar o cliente a comprar, certo? Essa é a maior dificuldade, por quê? Quando o telefone toca ou quando vem alguém aqui na empresa, essa pessoa tem algum interesse, não tem? Passa pela sua cabeça que alguém vai pegar o telefone, vai descobrir o número da Unimed, vai ligar para cá sem ter nenhum interesse? Interesse. Ela vai vir aqui se ela não tiver nenhum interesse? Não tem como, né? Não tem jeito. A pessoa só faz isso quando ela tem algum interesse. E aí o que acontece? O que me deixa preocupado é que a gente tem muitas pessoas que nos procuram com interesse, mas lá no final a gente tem pouco fechamento. Você imagina que é um funil, certo? Você tem um montão de gente aqui em cima entrando e ela vai passar pelas várias fases aqui do funil e tem pouquíssimas pessoas saindo aqui embaixo, ó. Quer dizer, a nossa taxa de conversão está baixa. Por quê? Porque na minha concepção, nós temos atrapalhado as pessoas a comprarem de nós. Porque se a pessoa tem um interesse e ela tem dinheiro, o que faz com que ela não compre? Ó, posso dar uma opinião? Pode, claro. Pelo pouco tempo que eu tô aqui, assim, eu já mudei um pouco a forma de falar com os clientes. Acho que aos poucos a gente vai melhorando, principalmente essa questão da coparticipação, que é o que eu vejo que quando o cliente fica sabendo, então eu deixo para falar só quando ele já comprou, que é o que a gente, você até deu essa sugestão e ela veio a calhar bem, só que eu sinto das minhas ligações, eu não sei se o Jean sente isso, é o preço, o não comprar então, é só pela questão financeira. Vamos deixar esse negócio do preço de lado. Uhum. Vamos trazer aqui para o negócio o seguinte: o cara tem o dinheiro e tem o interesse, por que ele não compra? Essa é a questão. Porque assim, quem não tem o dinheiro, esquece, ele não vai comprar nunca. Veja bem, olha só, estou vendendo esse quadro aqui, é R$1.000. Você tem R$1.000 no bolso? Não, então você não vai comprar. Então não adianta o produto ser bom, ser ruim, atender, não atender, ter coparticipação, não ter. Você não tem o dinheiro, ponto final. Sem din-din, sem compra. Então essa é uma questão, entendeu? Então, bom, vamos deixar a questão do dinheiro de lado. Pode deixar em cima aí, brother. Pode deixar no qualquer lugar aí. Então, vamos trazer para cá para a questão seguinte: quando a pessoa tem dinheiro, tem interesse, por que ela não compra? Tá? Então, onde eu quero chegar com vocês? Veja bem, ó. Imagina assim que você está numa balada. Você está na balada ali e tal, de buenas, tá? E chega uma pessoa para conversar com você, para te barulhar ali, para te dar uma ideia. Essa pessoa tem um interesse em você? Tá chegando. Tem. Se ela não estivesse chegando, ela não tinha interesse, ok? O que faz com que você e essa pessoa dê certo? É a conversa de vocês ser harmoniosa, ser interessante, chamar a atenção. Agora, isso vai acontecer se aqui começar a conversa, você começar a falar assim: não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Começar a se descrever do pé à cabeça, o jeito que você gosta da comida, do arroz, do leite, do leitinho à noite e tal. Começar a falar, isso vai dar certo no final? Se você criar um monte, você começar a falar um montão de coisa em relação a você, vai dar certo sim ou não? Não. Por que não vai dar certo? Muita informação. Muita informação. A pessoa vai fazer o quê? Vai se assustar e vai criar um negócio na cabeça dela chamado dúvida. E ela vai dizer o seguinte: será que é essa pessoa mesmo que eu quero? Não, porque ela gosta do leite quente à noite, eu gosto do leite gelado. Será que vai dar certo nós dois? Não, porque tem gente que é assim, né? Começa a se conversar na balada, a pessoa já pensa no casamento, né?
Já começa a tratar com a outra pessoa como se tivesse um relacionamento. Está começando ainda. E aí enche de um monte de informação, a pessoa tem aquela enxurrada de informações, isso gera dúvida, e quando a pessoa está com dúvida, ela faz alguma coisa? Não, ela pensa o seguinte, não, peraí, deixa eu entender se é isso mesmo que eu quero, se é assim mesmo que eu quero que faça. Então, trazendo para a nossa realidade, quando o telefone toca e a gente começa a falar para o cliente um monte de informações, qual que é o risco que a gente corre? Qual que é o risco que você corre? O risco que você corre é gerar dúvida no cliente. Por quê? Porque você meteu uma enxurrada de informações nele. E o que a gente tem que tomar cuidado? Para não se transformar em uma central de informações. Aqui é uma central de vendas. Se a gente perde esse caráter de vendas e começa só a dar informação, a gente vai se transformar numa central de informações e não uma central de vendas. Então é disso que a gente tem que se precaver, de sermos realmente uma central de vendas e não uma central de informações. E o que a gente tem que dar para o cliente quando o telefone toca ou quando o cliente vem até nós? A gente tem que dar, Natália, exatamente aquilo que o cliente quer. Porque é o seguinte, olha só, se o cara está ligando aqui é porque ele tem um interesse. E o nosso produto é bom, sim ou não? É bom ou não é bom? É bom. É o melhor produto que nós temos no nosso mercado aqui local, é o melhor. Eu desconheço fora daqui, porque eu não fui fazer um apanhado fora, mas aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, o nosso produto é o melhor que tem. Se o cara comprar o nosso produto, ele vai ser bem atendido? Vai. Ele vai ter o problema dele solucionado, como você teve o seu? Sim. Vai, entendeu? Então assim, ó, quando o telefone toca, a gente tem que dar para o cliente aquilo que ele quer, ok? E eu não estou falando aqui de mentir para o cliente não é isso não. E nem de omitir, não é essa a questão. A questão é o seguinte, se a pessoa não tem dúvidas em relação, por exemplo, à cobertura parcial temporária, porque ela não sabe que existe, para que eu vou falar para ela? Então também é uma questão de um pouco de inteligência da nossa parte. Veja bem, no caso do cliente que o Jean trouxe ali, o cara tem Alzheimer. Cara, não tem nada a ver com cobertura parcial temporária Alzheimer. Para que eu vou levantar essa lebre? E vou gerar uma dúvida na cabeça do cliente, eu vou gerar uma negativa por parte dele. O cara fala, ah, mas como é que é isso aí? Pronto, deu errado já, começou. Então, o que eu percebo assim, e eu sou o primeiro da fila, tá? Não estou aqui chamando a atenção de vocês não, eu estou expondo algo que eu vejo em mim e por consequência eu vejo em vocês também. Que é o seguinte, o telefone toca, a gente começa a conversar e derrama uma enxurrada de informação na pessoa. Entendeu? O que atrapalha muitas vezes a compra. Tá? Atrapalha muitas vezes e gera dúvida no cliente. Tá? Quem coloca dúvida na cabeça do cliente somos nós. Então a gente tem que tomar um excessivo cuidado nesse sentido. Quem fala muito vende menos. Quem fala muito vende... Fala assim comigo, quem fala muito... Quem fala muito vende 1, 2, 3. menos. Quem fala muito vende menos. Eu vou ouvir só hoje. 1, 2, 3. Quem fala muito vende menos. Por quê? Porque eu gero dúvida na cabeça do cliente. Uma dúvida que ele nem tinha, como essa questão da cobertura parcial temporária. Você entendeu? Então o cara liga, ele quer um plano de saúde. Agora, ele não sabe o que é cobertura parcial temporária. Vai influenciar no caso dele? Não. Então para que você vai falar? É lógico que na hora da assinatura do contrato, na hora de mostrar as coisas, você vai dizer, ó, existe isso aqui, mas no seu caso não influencia. Agora ele já comprou, já está assinando o contrato, já está finalizando a questão. Vocês entenderam? Não, eu acredito que a gente só fale quando o cliente vai expor alguma coisa. Por exemplo, eu vou falar bem a verdade para você, eu perdi uma venda porque a mulher falou assim, eu machuquei o braço, estou com a tiboia e eu fui no SUS e o médico falou que eu preciso fazer cirurgia. Aí eu tive que falar. Mas nesse caso, Natália, você não perdeu a venda. Nesse caso a pessoa queria algo impossível. Ela queria agora é claro. fazer o plano para fazer cirurgia. Eu falei, olha, aí eu tive que explicar. Você vai poder fazer. Só que você... Na verdade, eu falei pra ela, nem eu sou médica. Um médico só falou que vai que você não precise, mas eu já te deixo avisado que você vai ter que aguardar pela cobertura. Aí eu expliquei pra ela. Ela falou, ah, mas é muito tempo. Eu falei, mas infelizmente, às vezes você nem precisa, mas você não vai deixar de ter acompanhamento com o médico credenciado, fazer os teus exames, do que ficar esperando a fila do SUS. Mas não é nesse ponto que eu tô chegando, olha só.
vamos deixar aqui as particularidades de fora. O que eu quero chegar com vocês é na grande parte geral do negócio, na grande generalidade, vamos falar assim. Por quê? Porque a maioria de quem liga não tem que fazer uma cirurgia no braço. Entendeu? A maioria de quem liga não tem Alzheimer. A maioria das pessoas que a gente atende, muitas vezes não tem problema nenhum. Ok? Então, nesse caso, tudo bem, não tinha como a pessoa fazer o plano para fazer cirurgia. Não tem jeito, a gente sabe que não tem. Essa pessoa é alguém que vai entrar na estatística dos 10, atendo 10 e fecha com 1. Essa pessoa aí é um dos 10. Agora, o que acontece muitas vezes, que é a minha preocupação, é atendo 10 e fecho 0. Entendeu? Porque assim, veja bem, ó, se o telefone toca 10 vezes, não é possível que as 10 vezes que vai tocar, as 10 pessoas vão estar querendo fazer a cirurgia pelo plano. Não é possível. Pelo menos ali umas 2, 3 ali não vão querer fazer a cirurgia. E é essas 1, 2, 3 que a gente tem que converter. Entenderam? Então a gente precisa começar a pensar o seguinte: essa informação que eu vou passar para o cliente realmente é relevante para ele fechar? Porque se não for relevante eu não passo. Lembrando, quem fala muito vende menos. Se a informação não é relevante para o fechamento do plano, eu não falo. Eu guardo para mim. É lógico que na hora da assinatura do contrato, na hora de demonstrar o documento, eu vou falar dessa informação porque ela é importante ali no contexto do contrato, mas para o fechamento da venda não. Entendeu? Para o fechamento da venda não. Agora, existem outras informações que são relevantes para o fechamento da venda. Ok? Por exemplo, quando a gente vai enviar o documento para fora, como aconteceu com o Jean. Olha só, a pessoa tem que vir em Campo Grande fazer a assinatura do documento. Não existe fazer plano de saúde à distância. A gente abre uma exceção na parte da contratação de pessoa jurídica. Por quê? Porque é diferente o negócio. Então, quando a pessoa está fora e por uma exceção você vai enviar o documento pelo correio, você já tem que avisar para ela: olha, eu envio para você pelo correio, mas custa tanto para enviar pelo correio. Entendeu? Por quê? Porque ela tem que vir aqui. Você está abrindo uma exceção para ela, certo? Olha, isso aqui é uma exceção, a gente não faz. Eu vou te enviar pelo correio, mas o custo é seu, tá bom? Custa R$30 para ir, R$30 para voltar. Vai pela van, chega no outro dia de manhã aí, você assina e me devolve. Ok? Então, isso aí tem que ser o quê? Avisado antes. Então, para você evitar problema, quando você estiver falando com alguém de fora e for enviar, avisa antes. Todo cliente assim, você e assim eu, todo assim como você e assim como eu, todo cliente aceita fazer qualquer coisa para comprar um produto, desde que você avise antes. Desde que você avise antes, entendeu? Então, se é relevante, você tem que avisar antes. Por exemplo, é relevante para o nosso negócio quando a pessoa física o cara pagar primeiro adiantado, não é? Que na verdade não é adiantado porque é o primeiro mês que ele está pagando. Isso é relevante. Isso você tem que falar antes de convidar a pessoa para vir aqui assinar o contrato. Porque se você não falar, sabe o que vai acontecer? Ela vai vir sem o dinheiro. E aí sem o dinheiro ela não paga. Se ela não pagar, o contrato não anda, porque a gente tem que pagar para o Unimed. Como é que faz? Então, olha só, existem coisas que são relevantes para a venda, existem coisas que não são relevantes. Por exemplo, essa questão aí que eu falei da cobertura parcial temporária para quem tem uma doença. É caso de cirurgia? Não. É caso de internação? Não. Então não é relevante você entrar com essa fala da cobertura parcial temporária. Agora, é relevante você falar para ela que ela tem que pagar o plano à vista? É relevante. Então isso você tem que falar, entendeu? É relevante você falar para ela que ela tem que fazer entrevista qualificada? É relevante. Então isso você tem que falar. Avisa antes. É relevante a questão de falar para ela que ela vai ter que pagar o despacho se ela não vier assinar em Campo Grande? Porque é muito mais caro ela vir assinar em Campo Grande, não é? Você vai colocar um tanque de gasolina no carro aí, R$200. Um para vir, um para voltar, 400. Então, pô, você vai ficar R$60 para ir e voltar para você de van, é muito mais barato, né? Entendeu? Então, o que eu quero deixar para vocês hoje? Vamos lá. Vamos focar naquilo que é relevante para o fechamento e não o que é relevante na sua cabeça. Ah, mas eu tenho que falar isso, eu tenho que falar. Não, isso aqui é relevante para o fechamento? Então eu foco para deixar a pessoa tranquila, para deixar a pessoa segura, entendeu? Para fazer o fechamento. Não, isso aqui não é relevante para o fechamento, então eu não vou falar. Isso aqui é relevante na hora da assinatura do contrato, então eu falo lá como estiver assinando. Ok? E vamos focar cada vez, segura um pouquinho, Natália, segura um pouquinho. Não, eu não vou abrir não, é que ele fechou de vez e ele apaga. Só fui... Vamos focar em aumentar a nossa taxa de conversão através do quê? Em falar aquilo que a gente tem que falar. Já dizia o poeta, tá? A palavra é feita para dizer. Ela disse e você para de falar.
E tem vendedor que continua querendo vender depois que o cliente compra, entendeu? A pessoa falou, beleza, eu vou fechar, acerta com ela como os seus detalhes do fechamento. Você vai vir aqui, vai fazer entrevista qualificada, vai pagar antes, vai pagar depois, ok? Deixa eu te falar uma coisa, sábado veio uma cliente falar comigo sábado, eu atendi ela, porque, né? Só que eu perdi a venda, porque ela falou que vai deixar pro próximo mês. Que ela falou assim, ó, ela pediu desculpa por demorar a responder. Aí ela perguntou se era o plano mais básico que tinha. Eu falei que sim, porque os demais tinham um custo mais, o preço era um pouco maior. Aí ela falou bem assim, ó, eu preciso pagar os 251 no ato do cadastro ou somente depois do primeiro mês. Aí eu mandei um áudio explicando sim, porque depois de 24 horas da adesão do plano, ela já estava com cobertura para urgência e emergência, BBB. Ela falou, entendi, quero fazer sim, mas vou precisar esperar mês que vem. Falei, não, mas não tem problema, a gente passa cartão. Ela falou, ok. Aí ela falou, ok. Quando ela falou ok, eu falei, então qual das opções você vai fazer? Ela foi esperar, mas vão pagar no dinheiro. Ou seja... Você não perdeu, Natália. O que acontece é o seguinte, postergou, né? Postergou, mandou pra frente. Aí eu já mandei pra ela, quando pretende fazer? Aí ela falou logo no início do mês. Então falei, já põe no sistema, quando for no dia 1, dia 2, você já liga. Então você não perdeu. O Jean tem um monte de gente que ele faz assim, viu? Que ele fecha direto, assim, que ele fica esperando e faz contato lá. Você só tem que ter um bom controle da agenda aí. Então o contrato aqui tá desde dezembro. Você não perdeu. O que acontece? Isso aí faz parte. Você imagina que você vai financiar um carro. Chegar lá, você tem que estar com o nome limpo. Se a pessoa fala, vou limpar o nome só no mês que vem, você vai fazer o quê? Esperar pro mês que vem, não tem como. Então assim, tem coisa que não vai dar certo. Entendeu? Tem coisa que você vai ter que esperar um pouquinho para encaixar. E tem coisa que encaixa na hora. Então vamos focar no seguinte. Não tem problema isso aí. Você não perdeu. O que acontece é que você vai esperar um pouquinho mais para frente. Vamos focar o seguinte. O que eu consigo fechar agora? Que a pessoa tem o dinheiro, que a pessoa tem a necessidade, ela tem o interesse. Então o que eu posso fazer para essa pessoa fechar? Entendeu? Vamos focar naquilo que realmente faz sentido para ela fechar. Tá bom? Ok? Aí vamos fazer assim, ó, pra gente iniciar essa semana com o pé direito, na parte da tarde, porque na parte da tarde seria melhor fazer agora. Só que eu tenho uma entrevista com a Natália agora às 10 horas, então eu quero que na parte da tarde, logo no começo, vocês façam uma lista, tá bom? Com tudo que vocês têm aí, que vocês estão negociando, pra gente sentar e pontuar um a um com vocês o que a gente pode fazer pra antecipar isso aí, pra gente já fazer antes do dia 15 aí, que é sábado que vem, a gente já ter pelo menos aí o nosso mês praticamente feito aí dessas primeiras 2 semanas, tá bom? Combinado? Valeu?